Fala, psiconauta! O Paco de volta mais uma vez, depois de um longo período desativado aqui do canal, aqui no YouTube, do Instagram também. Agora voltei com um vídeo um pouco mais simples para agilizar o processo todo dessa retomada ao conteúdo. Eu continuei sendo ativo no Reddit durante esse período, mas já acabei abandonando as outras redes sociais. Hoje a gente vai fazer um vídeo, como eu disse, mais simples, sem roteiro, muito de improviso, que eu vou me basear em um post recente que eu fiz no perfil do Reddit, que vai estar aqui na descrição, inclusive. O tema do vídeo de hoje vai ser MDMA e MDA, duas substâncias muito próximas e muito mal conhecidas por alguns. É importante avisar que esse vídeo tem conteúdo puramente informativo e não fazemos apologia nem recomendamos o uso de qualquer substância lícita ou ilícita. Informação é a arma mais poderosa para combater qualquer perigo relacionado. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar explicando o que é MDMA e MDA. Primeiramente, o nome químico dessas duas substâncias, o MDMA é 3,4 metileno de oximetanfetamina e o MDA é 3,4 metileno. E o MDA é 3,4 metileno de oxianfetamina. Apesar dos nomes serem bem parecidos, existem diferenças significativas entre os dois. Uma nota importante, na química, principalmente quando falamos de substâncias psicoativas, apenas um átomo de nitrogênio pode mudar completamente os efeitos de uma droga. É impossível até para os químicos que trabalham com isso preverem com exatidão quais efeitos serão mudados com devidas alterações na estrutura. Então, o fato de ter apenas um grupo metil de diferença entre o MDA e o MDMA não quer dizer que sejam a mesma substância ou que seus efeitos e colaterais sejam iguais. Mas também não são completamente diferentes. Eles compartilham a mesma família estrutural, digamos. Eles fazem parte do grupo das anfetaminas substituídas, que por sua vez fazem parte do grupo das fenetilaminas, o tema do livro clássico do Alexander Shulgin, Pickle. Ambos apresentam o mesmo tipo de efeito, geralmente estimulante, empatógeno e levemente psicodélico, em especial o MDA, por ter uma ação mais potente na serotonina, acaba tendo um visual e um efeito psicodélico mais proeminente que o MDMA. Além disso, o MDA também se difere pela sua potência, seu tempo de absorção e de metabolismo, e também pelo perfil de seus efeitos. Como eu disse, ele tem uma potência maior na serotonina e isso causa um efeito mais psicodélico na experiência. Além disso, ele tem os mesmos mecanismos que o MDMA, porém atua de forma mais potente nesses mesmos mecanismos, o que resulta em efeitos mais intensos, porém colaterais também mais intensos. Os mecanismos que estou falando são basicamente dois. Tanto o MDMA quanto o MDA funcionam basicamente por esses dois sistemas. O primeiro é a liberação dos estoques de neurotransmissores do cérebro. É importante lembrar que essas drogas não criam novos neurotransmissores, mas sim liberam aqueles que já existem no seu cérebro. Okay? Isso vai ser bem importante para depois. E o segundo mecanismo que elas funcionam é inibindo a recaptação desses mesmos neurotransmissores. Entendeu, né? Enfim, essas duas coisas somadas fazem com que os níveis desses neurotransmissores aumentem cada vez mais no seu cérebro. Quais são esses neurotransmissores? Eu estou querendo dizer serotonina, dopamina e noradrenalina, com foco especial na serotonina, que é o que dá mais característica ao efeito do MDMA e do MDA e o que mais diferencia eles de outros estimulantes também baseados em dopamina e noradrenalina. Agora vamos para outra parte essencial na hora de reduzir os danos do uso dessas drogas, que é entender os danos. Estou aqui com uma listinha que eu vou colar porque é difícil memorizar isso tudo, mas os riscos e danos geralmente são a depressão da serotonina, ou seja, a falta dela e dessensibilização dos receptores da mesma, né? E isso aí causa mudanças no humor, como depressão, falta de ânimo, cansaço, irritabilidade, perda de memória, foco, tem uma possível neurotoxicidade devido ao abuso constante e frequente que não é tão bem estudados, mas modelos animais mostram que o uso frequente pode sim causar sequelas irreversíveis. Danos cardiovasculares de hipertermia e desidratação são um dos principais fatores de perigo
quando se usa essas drogas, principalmente considerando o contexto onde elas geralmente são usadas. Ansiedade, pânico e bad trip também são possíveis com esse tipo de droga. Dependência psicológica pode ocorrer, mas geralmente é em menor grau e mais raro. Agora que você já tem uma noção melhor do que é e como funciona, quais os riscos associados ao uso dessa substância, fica bem mais intuitivo entender e selecionar os melhores métodos de redução de danos para se aplicar no horário, no ambiente onde você está, né? Eu trouxe aqui algumas técnicas comprovadas de que realmente podem reduzir os danos, tá? Existe muita coisa na internet, sobre suplementação, algumas dietas, coisas do tipo, que não tem tanta comprovação, não é uma coisa assim 100% e às vezes traz até riscos, dependendo do tipo de combinação que você faz. Antes do uso é essencial você primeiramente saber o que você está usando. Uma bala, uma prensa, um comprimido ou até um cristal pode ser facilmente adulterado. A aparência nunca é um critério definitivo e você não vai saber o que é, a não ser que teste aquilo que você tem. Os testes podem ser com reagentes, que é uma opção mais caseira e acessível, ou de preferência laboratoriais, que acaba sendo menos acessível e não válido para tantas pessoas, mas é a única forma de ter certeza da substância e dose que você tem. Ter um bom sono, uma alimentação decente e boa hidratação antes do uso também é essencial para lidar com sintomas físicos que ocorrerão depois e durante o uso. O set e setting também são essenciais, tá? Isso vale para qualquer substância, não é uma coisa exclusiva de psicodélicos, vale para tudo. O set setting muda completamente toda a sua experiência. Usar esse tipo de substância quando você já está ansioso, já está nervoso, já está com alguns sintomas do tipo, pode agravar esses sintomas em vez de ajudá-lo. Durante o uso é importante sempre tomar cuidado com as doses. Isso é uma coisa que as pessoas mais erram e é a coisa que mais pode dar BO. Seguindo a tabela do Psychonaut Week, as doses para o MDMA começam de 20mg e vão até 150mg. Já o MDA é de 20mg até 140mg, mas é muito importante ressaltar que essas doses dependem muito do peso da pessoa, da tolerância e da frequência de uso. Do peso da pessoa e da tolerância dela. Ou seja, uma pessoa de 50 quilos vai usar uma dose completamente diferente de uma pessoa de 120. Sobre a redose, existe uma regra muito clássica que gira na internet há muito tempo, que é o de nunca ultrapassar metade da dose inicial quando for redosar, e esperar pelo menos 4 horas desde a primeira dose para ter uma redose. Por que não se deve ultrapassar esse limite aí de meia dose? Por um simples motivo, de que você aumentar a dose acima do que você consumiu antes não vai necessariamente aumentar os efeitos positivos, pode na verdade só aumentar os negativos. Pois como eu já falei, o mecanismo dela envolve a liberação dos estoques que você tem no seu cérebro. E se o seu cérebro já não tem estoque, então não tem o que liberar. O consumo de água e a reposição de eletrólitos também é essencial durante o uso. É bom manter uma hidratação regular ali durante o uso, mas quando você estiver mais desidratado, aumente um pouco essa hidratação e não espere ficar com a boca seca ou sentir muita sede antes de beber água. Prefira tomar pequenas doses de água ao longo do tempo do que intervalar grandes doses de água. A pausa e o descanso são essenciais também. Seu corpo ele não aguenta o tanto que a sua mente acha que aguenta durante o efeito dessas drogas. Então você pode estar sim fisicamente exausto e mentalmente ativo. Isso vai ser extremamente prejudicial para o seu corpo depois e prejudicial para a sua recuperação. Comer alguma coisa também é essencial. Pelo menos uma fruta, qualquer merda serve. Só enche a barriga de alguma coisa, porque você ficar com a barriga vazia durante 16 horas usando droga é uma coisa que não tem como fazer bem. Uma dica que me deram foi comida de atleta, que geralmente possui carboidratos rápidos e são fáceis de digerir. Após o uso é importante continuar a hidratação, a reposição de eletrólitos, manter um sono bom e regular, não emendar o uso com outras drogas quando acabar. Acabou, deita, descansa, dorme, amanhã é outro dia. Muito importante também ter apoio emocional durante a ressaca. Isso pode envolver pessoas, pode envolver hobbies, pode envolver qualquer tipo de atividade que te tire um pouco dos problemas psicológicos causados após o uso. Agora a gente vai falar sobre a tolerância, e aqui entra uma coisa que muita gente já sabe, mas não quer ouvir. A única forma de lidar com a tolerância é tempo. Não existe fórmula mágica, não existe suplemento, não existe dieta, não existe técnica alguma que vai fazer sua
tolerância descer magicamente. Você pode ajudar na sua recuperação em determinadas coisas, mas você não vai resetar a sua tolerância. A tolerância continua igual, isso aí não vai depender desses fatores externos. Então, em relação ao tempo, geralmente para voltar à sensibilidade, um limite mínimo para voltar à sensibilidade dos seus receptores de serotonina varia de 4 a 10 dias. O período mínimo para o uso consecutivo de MDMA ou de MDA seria de pelo menos 2 semanas, o que ainda é uma frequência muito alta. Em um mês você já vai estar com a tolerância praticamente zerada, mas ainda é uma frequência consideravelmente alta, considerando os riscos que a substância traz. E 2 a 3 meses é o considerado ideal e classificado como uso seguro da substância, onde você vai conseguir sentir os efeitos a cada uso, sem tolerância significativa, sem acúmulo de tolerância e com riscos muito reduzidos. A tolerância acontece porque, como eu já falei, após liberar os neurotransmissores que já estão estocados no seu cérebro, você não tem mais o que liberar. Então, o que acontece geralmente é que você usa, libera esses neurotransmissores, o efeito passa, e aí quando você tenta usar de novo, você vai sentir apenas outros efeitos que não vão estar ligados, principalmente à serotonina, que são os efeitos mais psicodélicos, visuais e tactógenos. Você vai geralmente sentir efeitos mais estimulantes, agitação, ansiedade, palpitações. Vai ser um tipo de estimulante mais sujo, quanto mais você usa numa frequência curta. Dá para mencionar também que, pela dessensibilização dos receptores de serotonina, há certa tolerância cruzada entre MDMA, MDA e psicodélicos clássicos como LSD e psilocina ou psilocibina. Bem, em resumo é isso, família. O vídeo foi um pouco curto, eu sei, foi meio corrido, não foi tão programado. Nos próximos vai ser melhor. Se você gostou do que você viu aqui agora, aproveita para se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, para continuar apoiando o nosso projeto, fazer a gente chegar aonde nunca foi chegado. É importante lembrar que o uso de redução de danos torna uma substância menos perigosa, mas não torna ela segura nem benéfica, apenas reduz danos que já poderiam ser causados. Se você ficou curioso para mais tipos de vídeos como esse aqui, deixe sua sugestão aí de uma próxima droga para falarmos aqui nesse mesmo formato, talvez com um roteiro melhor, uma produção mais elaborada, mas pode deixar aí nos comentários que estará tudo bem lido e muito bem avaliado por mim. Enfim, é esse, Psiconauta. Até o próximo vídeo. Links aqui na descrição do post original no Reddit e outros links aí que podem ajudar. E valeu, falou, é nóis!